Olá, estamos de volta para aprender um pouco mais sobre matemática. Hoje iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre frações, falaremos um pouco sobre frações equivalentes e com frações equivalentes chegaremos então em simplificação de frações e na fração irredutível. Antes de chegar ao conceito matemático propriamente dito, vamos pensar em uma pizza. Eu gosto muito de pensar em pizza quando a gente está falando com fração, porque eu acho que todo mundo gosta de pizza e todo mundo consegue enxergar, né? Visualizar isso, os nossos exemplos. Então, eu peguei uma mesma pizza e dividi ela em 8 pedaços, que é o tradicional, em 4 pedaços e em 2 pedaços. Pensa comigo. Se eu comer 2 pedaços dessa pizza que foi dividida em 4 pedaços, a gente vai ter 2/4 da pizza. Se eu comer 4 pedaços da pizza que está dividida em 8 pedaços, eu vou ter comido 4/8 dessa pizza, certo? E essa pizza que está dividida em 2 pedaços, se eu comer um pedaço, eu vou ter comido meio pedaço, um meio. Mas o que é interessante, se a gente for notar, é que em todos os casos eu comi exatamente metade da pizza. Então eu não comi mais pizza, porque eu comi 4 pedaços dessa pizza que tá dividida em 8. Eu não comi menos pizza porque eu comi um pedaço. Eu comi um pedaço, mas a pizza estava dividida apenas em 2 pedaços. Então, note que isso aqui, essas frações, são todas equivalentes. Elas equivalem à mesma quantidade de pizza. No final, eu vou estar comendo a mesma quantidade de pizza, certo? Então, vamos ao conceito de frações equivalentes, que você vai conseguir enxergar isso nessas 3 frações que são equivalentes. Uma fração é equivalente a outra fração quando o numerador e o denominador dessa fração for um múltiplo do denominador e do numerador da outra fração. Então, vemos aqui, por exemplo, meio, ele é equivalente a 2/4. Por quê? 2 é múltiplo de 1, 4 é múltiplo de 2. Mas note, eu não posso pegar, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, 8/7. Aí eu falo assim, aqui é 16, aqui é 21. Então, essas frações são equivalentes, porque esse é múltiplo desse, esse é múltiplo desse. Não. Você tem que ter exatamente multiplicando pelo mesmo número. Então, uma fração ela vai ser equivalente à outra quando nós multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, meio vai ser equivalente a 2/4, porque se eu multiplicar por 2, 1 vai ser 2. Se eu multiplicar 2 por 2, vai ser 4. Também eu posso fazer a reversa, porque eu posso dividir, sendo que eu estou dividindo pelo mesmo número. 2 dividido por 4, 2 dividido por 2, desculpa, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, elas vão ser frações equivalentes. Então, é basicamente esse o conceito de fração. Eu gosto de mostrei primeiro para vocês a parte geométrica dela, né? Essa representação geométrica, porque é mais fácil quando você entende o que significa e depois você entra nesse conceito mais matemático. Então, em suma, uma fração é equivalente a outra quando elas possuem e representam a mesma quantidade. Então, se elas estão representando a mesma quantidade, ela vai ser equivalente. E eu vou achar frações equivalentes quando eu multiplico ou quando eu divido o numerador e o denominador dessas frações pelo mesmo número. Então, sabendo que é fração equivalente, a gente chega a um conceito muito, muito importante em matemática, que é a simplificação de fração. Por que eu digo que é muito importante? Porque muitas vezes você estava lá fazendo a prova, somei a fração, vou subtrair e tal, está manipulando lá a fração e tal. Aí, você está fazendo a prova de múltipla escolha. O resultado deu 4/8. Deu 4/8 o resultado. Mas não tem 4/8 nas minhas alternativas. Na minha alternativa vai ter o quê? Meio. Porque os professores de matemática, eles geralmente, assim,
em 99% dos casos, é muito difícil o professor de matemática não pedir para você dar o resultado simplificado, porque é um resultado em que é mais bonito, digamos assim. Então, os professores de matemática sempre pedem, se está trabalhando com fração, simplifica. E a gente vai simplificar até quando? Vamos usar esse mesmo exemplo, ó. 4/8, 2/4, meio. Então, eu estou simplificando a minha fração quando eu estou achando frações equivalentes a essa minha fração e eu acho essas frações equivalentes dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Então, esse é o processo de simplificação. Você vai achar uma fração equivalente, mas não é qualquer fração equivalente. É a fração que você vai achar dividindo o seu numerador e o seu denominador pelo mesmo número, tá? Por exemplo, 4/8. Se eu divido 4 por 2, é bem assim a anotação mesmo. Eu coloco dois pontinhos e coloco na frente o número que eu tô dividindo, tá? Porque também os professores perguntam como você achou esse resultado. Então, é sempre bom você sinalizar como você está simplificando, tá? 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. Eu achei essa fração equivalente. Mas o que eu posso fazer? Eu posso dividir por 2 aqui, eu posso dividir por 2 aqui, e olha só o resultado, 1/2. Eu simplifiquei novamente essa fração, achei 1/2. Agora eu te pergunto, tem algum número que eu possa dividir 1 e que eu possa dividir o 2 para eu poder simplificar mais ainda essa fração? A resposta é não. O único número que eu conseguiria dividir o 1 e o 2 seria o 1, né? Mas se eu divido 1 por 1, eu não vou estar simplificando, eu vou estar achando exatamente a mesma fração. Então, quando você vai dividir, reduzindo, simplificando essa fração, e você chega a uma fração que você não tem mais como simplificar, você chama essa fração de fração irredutível. Agora, note também uma coisa. Se você simplesmente pegar e chegar aqui 4 por 8 e dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4, 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2. Você já vai achar essa fração equivalente. Você vai pular essa etapa. Professora, qual dos dois jeitos está certo? Os dois jeitos estão corretos. Você só está fazendo mais rápido se você dividir por 4. Então, esse processo de simplificação é um processo que você vai fazer sempre, você vai ficando melhor com o tempo. Quando eu aprendi isso lá, quando eu estava no 5º ano, há muito tempo atrás, 2004 ainda, eu levava mais tempo. Então, às vezes, eu pegava uma fração, vou pegar uma fração aqui, por exemplo, 50 sobre 100. Aí eu pegava e fazia assim, vou dividir por 10. Eu vi que terminou em 10. Aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 10. Nossa, que legal. Vou dividir por 5. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 2, por exemplo. E assim algumas frações eu tinha que dividir 3 vezes. Algumas frações a gente vai ter que simplificar 4 vezes, né? Então, quando a gente aprende isso, entende o que é simplificação, é normal que a gente comece sempre fazendo mais cálculos. Mas você só vai pegar o jeito e aprender a fazer mais rápido, de um jeito direto, se você praticar. Quando você pratica, quanto mais você pratica na matemática, não tem jeito. Quanto mais você pratica, mais você vai aprender, certo? Uma dica é você calcular o máximo divisor comum. Aí, se você tem facilidade em calcular o máximo divisor comum ou MDC, você vai conseguir achar um número que você vai dividir uma vez só e o outro número, a outra fração vai ser uma fração irredutível, tá? Eu vou gravar um vídeo sobre MMC e um vídeo sobre MDC, tá? Vou subir no canal para vocês conseguirem aprender, né? A gente dá a dica. E essa vai ser a minha dica, de vocês aprenderem a calcular MDC, que é um cálculo bem simples, e o MMC, são duas coisas que você precisa muito
para fração. MMC você vai ver nos próximos vídeos mais para frente, que ele é muito importante para soma de fração e subtração. Soma e subtração de fração, você tem que saber MMC. E o MDC, ele é muito útil para simplificação. É obrigatório saber? Não é obrigatório. Não é obrigatório você achar o MDC e já fazer essa fração redutível. Isso não é obrigatório. Mas isso simplifica o seu tempo, né? Muitas vezes a gente precisa de tempo. Talvez se você estiver agora no 5º ano, estou aprendendo agora, estou no 5º ano, estou estudando isso. Estou estudando fração, estou aqui porque eu estou estudando isso na escola. Talvez o tempo não seja uma coisa que seja tão importante agora. Mas se você tá estudando porque mas quando chegar a época de você fazer um concurso, fazer um vestibular, você vai ver que tempo é muito importante. Então, assim, também, se você tá assistindo esse vídeo porque você nunca aprendeu isso, você sempre teve muita dificuldade de fração e você tá estudando isso porque você vai prestar o Enem, porque você vai fazer um vestibular, porque você vai fazer o PAS, tempo é muito importante. Então, eu vou estar ensinando a vocês a calcular o MDC, porque se você acha uma fração e você tem essa tática de calcular o MDC, porque você vê também, matemática é assim, quanto mais você pratica, mais você vai ficando rápido no que você faz. Se você tem esse macete, se você consegue calcular o MDC, muitas vezes você vai ganhar um tempo. E muitas vezes em provas, principalmente de Enem, de vestibular e de concurso, tempo é muito importante, né? Então é isso. Por hoje é só. E até a próxima aula.